Oi, gente. No vídeo de hoje eu não tô muito bem. Eu tô um pouco deprê hoje, mas eu queria muito gravar. Eu não queria deixar o canal sem vídeo. Então aqui estou. Mesmo não me sentindo tão bem, estou aqui. Eu comecei a gravar um vlog hoje, porque eu acordei meio deprê, como eu disse. E aí eu pensei assim, se eu gravar um vlog do meu dia, como eu tinha bastante coisa pra fazer, mas eu tava com vontade de ficar só deitada, eu pensei, vou gravar um vlog e aí eu me obrigo a fazer as coisas que eu preciso fazer. O que foi muito bom, deu uma boa melhorada no meu humor. Então eu fiz bastante coisa hoje, porque eu precisava fazer. Mas ao mesmo tempo, já tinha um tema que eu queria gravar, eu queria falar sobre esse tema, só que eu não tava conseguindo elaborar a ideia. Então eu aproveitei agora, criei esse tempo aqui pra gravar esse vídeo, porque se eu fosse fazendo as coisas que eu tenho pra fazer, esse tempo não ia aparecer. Então eu criei esse tempo pra gravar e falar sobre esse assunto. Então o tema que eu queria trazer pra esse vídeo hoje é sobre a culpa da gente não se sentir produtivo o tempo todo. Eu sei que muita gente já tá falando disso, porque há um tempo atrás bombou muito esse tema de produtividade e as pessoas têm que ser produtivo, têm que ter performance. E aí agora já estão se falando dos malefícios desse discurso, né? A produtividade em excesso pode ser tóxica para nossa rotina. Eu sinto que eu sempre vivi nessa toxicidade com a produtividade, desde sempre. Então eu lembro muito quando eu era criança, ouvir a expressão: para descansar a gente carrega pedra. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu ouvia muito quando era criança: para descansar a gente carrega pedra. Que significa o quê? Que enquanto você tá descansando, você tem que fazer uma outra coisa, que não seja, né, a coisa que você tá fazendo como principal. Já que eu vou descansar um pouco, eu vou aqui carregar essas pedras para não ficar tão ocioso. E essa palavra ociosa, ficar ocioso, ficar ociosa, ficar de preguiça, é uma coisa que sempre me pegou. Inclusive, o meu marido, ele tem um jeitinho de falar quando ele quer ficar deitado no sofá ou no celular, de abracinho. Ele fala assim: vamos ficar de preguicinha? Vamos ficar um pouco de preguicinha? Tipo, eu falo assim: ah, amor, vamos no mercado? Aí ele fala assim: tá, vamos, mas antes vamos ficar um pouquinho de preguicinha? Que quer dizer o quê? Deitar na cama e ficar abraçadinho um pouquinho antes da gente fazer a tal coisa. E isso sempre me incomodou muito. E eu sempre falo pra ele: meu, tudo você quer deitar um pouquinho, tudo você quer ficar cinquinho. Ele sempre fala no diminutivo. Acho que é alguma coisa de Santa Catarina ou de Florianópolis, não sei. Porque tudo ele fala no diminutivo. Então ele fala assim: ah, vamos ficar um cinquinho deitadinho, vamos ficar um dezinho, que é 10 minutinhos, 5 minutinhos. E às vezes eu me irrito com ele e falo assim: meu, tudo você quer descansar, tipo, tudo que você tem que quer ficar 5 minutos deitado, 10 minutos deitado, vamos fazer um negócio logo. E ontem, eu não sei se vou conseguir elaborar as ideias, porque o tema desse vídeo eu já sabia que eu queria gravar, só que eu não parei pra escrever, nem pra bolar um roteiro e uma linha cronológica das coisas. Mas ontem foi o dia da defesa da dissertação do mestrado do meu marido. E eu tava com uma enxaqueca horrorosa. Eu acho que é questão hormonal mesmo. Provavelmente eu tô entrando em TPM. E é por isso que eu tô meio deprê, porque minha TPM eu fico deprê, e aí eu tenho muita dor nas costas, às vezes me dá enxaqueca, não é sempre, mas ontem eu tava com uma enxaqueca que nada fazia ela parar. E ontem era o dia da defesa da dissertação dele, então ele tava sentado aqui nesse escritório, e eu deitada aqui nessa cama onde eu tô sentada agora, porque eu falei pra ele que eu queria ver, né, escutar a apresentação dele. É uma apresentação online, porque a faculdade que ele fez o mestrado é uma faculdade da Alemanha. Então eu ia ficar aqui deitadinha, embaixo da coberta, ouvindo só a apresentação dele, ouvindo o que os professores iam falar e tal. E aí, enquanto não começava, né, os professores estavam falando umas coisas lá, enquanto não começava a apresentação dele, eu tava deitada com uma enxaqueca do cão. E aí, o que eu fiz? Eu peguei isso daqui, ó. Pra quem não sabe, não conhece, isso daqui é um sudoku. É um joguinho que você coloca os números de 1 a 9 e aí tem que bater as colunas, as linhas e o quadrado. Não pode ter número repetido. E eu amo sudoku, eu sempre levo na bolsa pra fazer no metrô ou em viagens. Eu gosto de fazer sudoku. Quando eu tô na fila do hospital, eu gosto de levar pra fazer. Ou eu tô lendo no Kindle ou eu tô fazendo sudoku. E aí ontem, enquanto esperava começar a apresentação dele, eu com uma enxaqueca horrorosa, deitada aqui na cama, peguei o sudoku pra fazer.
Aí minha cabeça teve uma hora, eu não sei, mas parecia que meus miolos estavam rodando assim dentro da minha cabeça e qualquer movimento muito brusco que eu fazia doía mais e parece que meus miolos estavam soltos dentro da cabeça. Eu não sei explicar, foi uma dor horrorosa. E aí eu tentando resolver esse sudoku aqui, pode ver, tá na metade, não consegui terminar. A minha cabeça doendo, aí eu parei e pensei, meu, por que eu tô fazendo isso comigo? Eu tô com dor de cabeça o dia inteiro. Só deita e fica quietinha. De tanto que eu ouvi essa expressão para descansar, a gente carrega pedra, eu não consigo ficar sem fazer nada. E eu não sei se é só por isso ou também por conta das redes sociais, que a gente fica muito viciado em dopamina rápida. A minha mente não consegue descansar, eu não consigo descansar. Eu me sinto muito mal e muito culpada por descansar. Então ontem eu fiz esse exercício de parar conscientemente o sudoku na metade, porque geralmente eu ia querer terminar ele. Eu parei na metade e descansei. E uma coisa que eu tenho falado muito em terapia, já foi muito pauta da minha terapia, hoje em dia faz tempo que eu não falo sobre isso, mas é a questão de eu me sentir muito culpada quando eu não faço as coisas que eu tenho que fazer. Eu sou autônoma, eu sou designer, trabalho em casa, então eu faço meus próprios horários, eu tenho minha rotina, eu posso tirar o horário de almoço na hora que eu quiser, eu posso terminar tudo de manhã e ficar a tarde toda livre, ou o contrário, tirar a manhã livre e fazer tudo à tarde, trabalhar de madrugada, enfim. E isso me bagunçou muito no começo, porque eu nunca tinha tido uma rotina de home office. Eu sempre trabalhei em lugares que eu precisava bater o ponto, que eu precisava estar no local das 7 às 5 da tarde ou das 8 às 6. E ter essa flexibilidade, ter essa liberdade, meio que bugou minha cabeça, porque eu não sabia como lidar com ela, eu não sabia como me organizar. Então, muitas vezes eu acordava muito tarde, me sentia super culpada, principalmente quando eu morava na Tailândia. Eu acordava 11 horas da manhã e eu pensava, meu, já não consegui já acordar cedo, fazer exercícios, tomar café da manhã e trabalhar, então pronto, então agora já deu, esse dia já tá perdido, vou ficar o resto do dia no celular, deitada na cama no celular. E eu me senti muito culpada por fazer isso, muito culpada. Eu falava pra minha terapeuta que eu me sentia muito culpada por isso. Depois minha rotina, minha saúde mental começou a melhorar, principalmente quando eu cheguei aqui na China. E mesmo eu acordando cedo, fazendo as coisas que eu tenho vontade, trabalhando, fazendo tudo bonitinho, eu ainda sempre me sentia culpada porque parece que eu não fazia o suficiente. Eu sentia que eu deveria estar fazendo mais, eu sentia que meu tempo, meu dia foi desperdiçado porque eu não aproveitei aquele dia da melhor forma para criar a minha melhor versão, sabe? Então o exercício que eu fazia muito na terapia era tentar entender de onde vem essa culpa. Por que eu tenho essa culpa tão grande em desperdiçar tempo? Eu não posso aproveitar um momento para ficar deitada quando tô com enxaqueca, para só ficar deitada. Eu tenho que fazer uma coisa além disso. Então, nos meus momentos de descanso, eu faço um sudoku. Quando eu tô assistindo um vídeo com meu marido, um vídeo no YouTube ou uma série mais bobinha, eu tenho que fazer um crochê. Quando eu tô no metrô, eu tenho que estar lendo ou fazendo sudoku. Então eu nunca tenho esse momento de paz e de descanso. E ontem, mesmo com muita enxaqueca, eu tava tentando ser o mais produtiva possível. Eu faço isso quando eu acordo de manhã já, quando eu vou encher o meu copo de manhã para tomar água e fazer meu café da manhã. Enquanto o filtro enche o copo, porque o filtro enche o copo mais devagar, eu vou lá e eu tenho tudo planejado na cabeça. Enquanto o copo tá enchendo, eu vou lá, pego o meu café, pego o mixer que eu uso para mexer o café, pego a xícara, aí já coloco a água para ferver, sabe? Tudo tem que ser uma coisa enquanto tá fazendo outra. Tem uma coisa que eu detesto é secar o cabelo, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo secar o cabelo e fazer outra coisa. Eu consigo só secar o cabelo. E é muito louco isso, porque a minha cabeça ela tá sempre querendo que eu use o meu tempo da forma mais otimizada possível. E muitas dessas vezes é impossível. Eu quero atribuir a mim um superpoder que, no fundo, nós seres humanos não temos. Sim, somos muito bons em fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é uma habilidade que a gente adquiriu ao longo do tempo. E eu fiquei praticamente a minha vida inteira nesse cabo de guerra de meu corpo pedindo descanso e minha mente pedindo produção.
E muitas vezes essa culpa, esse medo de não ser produtivo o suficiente durante aquele dia, me fazia ficar paralisada. Muitas vezes eu ficava horas no celular, vendo coisas no TikTok, no Instagram, e não descansava de verdade e ao mesmo tempo também não produzia nada de útil. Inclusive, eu excluí o TikTok do meu celular. Eu gravava uns vídeos pro TikTok uma época, mas eu comecei a ter essa rotina muito tóxica com o TikTok, então eu preferi excluir do meu celular. Eu tenho o Instagram só porque eu gosto de acompanhar as coisas que meus amigos ou minha família postam, mas raramente na verdade eu tô mentindo. Eu não vejo nada que minha família e meus amigos postam, raramente eu vejo. Eu uso mais o Instagram pra ver coisas de artesanato. E agora eu tô assistindo o Big Brother pelo Instagram. Tô vendo todos os vídeos, os reels do perfil do Big Brother Brasil. E eu tenho 30 anos e basicamente eu tenho vivido a minha vida toda exausta e frustrada ao mesmo tempo. Exausta porque eu não deixo minha mente descansar em nenhum momento e frustrada porque eu não fiz o que eu deveria ter feito, que seria o ideal, de uma rotina ideal. E eu sei que esse sentimento não é só meu, eu sei que muita gente se sente mal, se sente errado, se sente estranho por não estar fazendo alguma coisa de útil, ou mesmo que a gente esteja fazendo, a gente sempre quer estar fazendo mais ou outras coisas. Bom, a primeira coisa que eu tava pensando é que eu acho que a gente não nasce com essa culpa, é uma culpa que a gente aprende, que é ensinado pra gente, como essa frase que eu falei, que eu ouvia muito na minha infância, mas também tem outras frases, como por exemplo, descansa quando morrer, descansar é coisa de preguiçoso, pra descansar a gente carrega pedra e por aí vai. Com certeza você já ouviu uma dessas frases ou alguma outra frase que ficou grudada na sua cabeça, mesmo que inconscientemente. E não só coisas que a gente ouviu na infância, mas a internet, as redes sociais, o nosso trabalho, o lugar que a gente estuda, o lugar que a gente frequenta, nossos amigos. Tudo colabora para que a gente queira mais e mais ter uma rotina mais produtiva, acordar 5 horas da manhã e sair para correr e fazer 1 milhão de coisas e não deu nem 8 horas da manhã ainda, sabe? Tudo colabora pra gente ter essa pressão de ser mais e mais produtivos. Parece que a gente só vai estar evoluindo se a gente estiver fazendo alguma coisa diferente, se a gente estiver fazendo alguma coisa a mais, além do que a gente pode, além do que o nosso esforço físico consegue. A gente exige demais da nossa cabeça e do nosso corpo. E eu, como uma pessoa complexada e noiada, essa culpa que eu tenho de não fazer nada também vem com uma sensação de medo, que basicamente é o medo de ficar pra trás, de pensar assim, pô, tem uma galera que acorda às 5 horas da manhã, vai correr, faz 1 milhão de coisas e eu ainda tô dormindo, eu ainda tô de pijama. A minha vida não vai evoluir e crescer como a vida dessa pessoa tá evoluindo e crescendo, sabe? E essa frase de e se eu ficar pra trás? E se as pessoas acharem que eu sou preguiçosa porque eu descanso demais? E se eu não conseguir conquistar as coisas que eu tenho vontade porque eu não me dediquei o suficiente? E se, e se, e se, e se? Então parece que em algum momento da minha trajetória, que eu ainda não consegui entender qual foi esse momento, eu confundi existir com produzir. Então, gente, com muito esforço, muita terapia, muita conversa, eu melhorei bastante nesse quesito. Tem dias que eu tiro uma tarde pra descansar, pra não fazer nada, pra fazer meus hobbies, meus artesanatos, minhas artes, pintura, desenho, o que quer que seja, costura, e me sinto bem com isso. No fundo, eu sinto uma leve culpinha, mas eu tento falar pra mim mesma que eu precisava desse momento para descansar, para recarregar as minhas energias, para recarregar a minha fonte de criatividade, para ter mais ânimo, para criar mais. Eu não tô 100% ainda, eu acho que nunca vou estar, mas eu consegui minimamente ter um pouco mais de paz enquanto eu descanso hoje em dia. Só que ontem mesmo eu já caí na minha própria conversinha, como vocês podem ver, ontem mesmo foi esse dia que eu com enxaqueca me peguei querendo ser produtiva no momento que era pra eu estar só descansando e tentando melhorar da minha enxaqueca.
Uma coisa que eu melhorei bastante foi a questão do celular. Eu tenho ficado menos no celular, eu tenho usado o celular de forma consciente, então eu quero me atualizar sobre o que aconteceu no Big Brother. Então, a cada 2 dias, eu deito na cama, ou deito no sofá, ou sento numa cadeira e vou assistir todos os Reels que a conta do Big Brother oficial postou. E aí, a cada 2 dias eu faço isso, tem vezes que acumulo um pouco mais, uns 3 dias, e aí eu demoro, eu não consigo fazer tudo. Mas é uma coisa consciente, eu tô escolhendo consumir esse tipo de conteúdo como uma forma de espairecer, de entretenimento mesmo, não como algo construtivo, valioso, porque também tem isso. Teve uma época que eu tava na noia que eu só podia consumir conteúdo que me agregasse alguma coisa, que me ensinasse alguma coisa. E aí, esse ano, eu achei que o Achei que o Big Brother tá tão legal que eu pensei assim, ai, quer saber? Vou assistir Big Brother, esse ano eu vou acompanhar. Enquanto tiver legal, eu vou acompanhar. Eu sempre começo acompanhando o Big Brother, eu gosto muito dos primeiros episódios, quando as pessoas estão entrando na casa, se conhecendo, eu adoro. Mas aí depois começa a ficar meio chato e eu desisto. E dessa vez, por sorte, o Big Brother tá muito legal, então eu não desisti ainda, eu tô acompanhando ainda. Mas tirando isso, eu tenho ficado bem pouco no celular. Também tem uma outra coisa que tem me agoniado muito. Eu não sei se isso seria um tópico para um outro vídeo, talvez, que é eu tenho ansiedade em abrir as minhas mensagens, tanto as mensagens do WhatsApp, do WeChat, que é o aplicativo que a gente usa aqui na China, e as mensagens do Instagram. Eu tenho ansiedade de abrir as mensagens. Eu não sei porquê, eu não faço a mínima ideia. Eu abro de manhã o meu WhatsApp para ver as coisas de trabalho, mas quando eu vejo que é uma coisa mais pessoal, é um grupo de família, é uma mensagem de alguém, uma pessoa aleatória, que eu vejo que não é trabalho, eu fico me enrolando para abrir aquela mensagem e responder. Ou às vezes eu abro, leio, marco como não lido para responder depois. Eu não sei, eu acho que não tem nada a ver com esse vídeo, mas eu não sei o que tem na minha cabeça que responder essas mensagens me causa muita ansiedade. Tanto que hoje eu coloquei na minha agenda responder mensagens e eu ainda não consegui abrir os meus aplicativos para responder essas mensagens. Mas eu vou fazer isso hoje, eu tenho que fazer isso hoje. Mas enfim, voltando ao assunto do celular, eu sinto que eu melhorei bastante em questão do celular. Eu não mexo mais no meu celular à noite. Eu termino de trabalhar, às vezes eu fico até umas 7, 8 da noite. Aí eu olho o celular por uma última vez, eu coloco ele no modo noturno e aí eu não pego mais nele. E aí eu vou tomar banho, vou fazer minha skincare, colocar minha touquinha. Aí eu deito na cama, pego meu Kindle pra ler um pouco, tomo meus remédios, leio até pegar no sono. E não pego o celular também de manhã, quando eu acordo. Eu levanto, vou fazer minhas coisas, vou tomar meu café da manhã e aí sim eu abro o celular. Eu acho que eu tô com uma rotina bem saudável agora com meu celular, porque teve uma época que eu tava muito viciada e tem épocas que eu volto a ficar viciada de novo, mas agora, no momento, eu tô com uma rotina bem boa com o celular e espero manter assim por um tempo. Porque não tem nada pior do que a sensação de você entrar no Instagram, ficar assistindo uns vídeos, quando você vê, passou 2, 3 horas e você só ficou ali rolando os vídeos, você não lembra do que você acabou de assistir, dá uma ansiedade, dá uma agonia, uma sensação ruim no peito. Não sei se é todo mundo que sente isso, mas eu sinto muito isso. Ai, tá um solzinho tão gostoso. E muitas vezes esses momentos que era pra gente estar no ócio, sem fazer nada, e a gente pega o celular ou pega um sudoku que seja pra resolver, um caça-palavras, um livro pra ler, é um momento que a nossa mente precisava desse momento pra não fazer nada, pra criar espaço, pra liberar mais criatividade, pra ter mais clareza dos nossos problemas, pra ter mais clareza sobre a vida. E a gente meio que aboliu o ócio da nossa vida, sabe? Eu vejo muito hoje em dia que as pessoas não têm mais tempo pra ficar fazendo nada. E eu me incluo nisso, porque toda vez que eu não tenho nada pra fazer, eu me sinto super mal. Então, uma coisa que eu aprendi muito na terapia é que a gente precisa tentar entender nosso corpo. Eu tô de TPM, eu tô com uma dor na lombar, hoje eu tô com dor de cabeça. Tudo bem eu ficar deitada o dia todo e tirar esse dia pra ficar fazendo nada, só ficar deitadinha, quietinha, introspectiva. Claro, se a pessoa tem esse privilégio de trabalhar em casa, de ficar em casa no momento assim, de não produzir tanto, de não fazer tantas coisas, de não limpar a casa, de não colocar roupa pra lavar, só tirar um tempo pra sentir o corpo.
E tem muitas vezes que eu consigo fazer isso e outras não. Uma outra coisa interessante também que minha terapeuta pediu pra eu fazer, quando eu vou fazer a lista, né? Porque eu sou uma pessoa das listas. Eu sou virginiana, então tudo pra mim tem que ter uma lista. E ela falou assim: coloca as pequenas coisas que você faz durante o dia também na lista, porque eu geralmente só colocava as coisas de trabalho na minha lista, da minha agenda, do que fazer no dia. Só que ela falou: não, você tem que colocar tudo que você fez no dia. Se você lavou a louça, coloca na lista. Se você lavou roupa, coloca na lista. Se você aspirou o tapete, coloca na lista. Porque pequenas coisinhas que a gente faz durante o dia, que a gente não coloca na nossa lista, parece que a gente não fez nada, parece que a gente só fez 2 ou 3 coisas no dia. Mas não, quando você vai ver, você fez 10, você fez 20 coisas no dia. Pequenas coisinhas, mas você fez. São coisas que você fez, que você abriu mão do seu tempo que você podia estar descansando pra fazer essas coisas, pra ser produtiva. E são coisas que se você não fizesse, outra pessoa talvez não faria. São coisas importantes também, tudo é importante. Então eu tenho colocado todas essas coisas na minha agenda. Hoje eu tirei um tempo pra passar uma máscara no meu cabelo, eu coloquei na minha agenda passar a máscara, secar o cabelo, eu coloquei responder as mensagens do WhatsApp e do WeChat, que eu ainda não fiz. Eu coloquei as lavagens de roupas, eu coloquei organizar a cozinha e as coisas de trabalho também, porque eu coloquei também pra tirar esse gel da minha unha, eu vou tirar hoje. São coisas, porque se eu colocasse só as coisas de trabalho, ia ter lá 3 coisas de trabalho que eu tive que fazer, 3 projetos. Beleza, mas e as outras coisas? Eu não fiquei o dia inteiro só fazendo essas 3 coisas. E isso de tentar entender o corpo também é muito bom, porque você pode falar com você mesmo e pensar assim, na sua cabeça: eu tô querendo descansar porque eu tô exausta, porque essa semana foi difícil, ou eu tô querendo ficar de preguiça mesmo por vagabundagem, digamos assim. E aí você faz essa análise crítica e pensa: não, eu não tô exausta, eu só tô querendo ficar de preguiça, vamos acordar e vamos trabalhar. Ou então você vai pensar assim: não, realmente meu corpo tá precisando de um descanso, eu tô precisando deitar e tirar uma soneca. Eu acho importante a gente ter essa clareza, sabe? Bom, eu acho que eu já falei demais, eu nem sei se esse vídeo fez sentido. Se fez sentido pra você, se você também se sente culpada às vezes de não ser tão produtiva, se alguma coisa que eu falei aqui te ajudou, ou se nem ajudou, mas pelo menos fez com que você não se sentisse sozinha no mundo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal. Hoje a minha energia tá meio baixa mesmo, gente, eu peço desculpas. É fase, eu sei que amanhã eu vou estar melhor. Eu queria muito gravar um vídeo falando sobre isso. Eu não sei se eu consegui elaborar minhas ideias do jeito que eu gostaria. Talvez depois na edição eu veja que não ficou tão bom. Mas eu não vou me sentir culpada por ter feito mais e melhor, tá? É o que eu pude entregar agora, é o que o meu corpo permitiu. Espero que pelo menos que esse vídeo tenha te feito uma boa companhia. Um beijo e tchau.